E aí pessoal, tudo bem? É o seguinte, estava aqui pensando sobre o Nintendo Switch 2, que é um consolezinho fantástico, que eu tenho não tem tanto tempo assim. E assim, cara, esse é um console que realmente trouxe um respiro para o Nintendo Switch, que eu gosto demais, né, um dos meus consoles favoritos, mas ainda assim tem um console que fica marcado no meu coração com muita força, que é o Nintendo 3DS. Essa minha versão aqui é o New Nintendo 3DS XL. É uma versão incrível desse console que infelizmente está muito caro. No mercado de usados a gente está vendo esse console aqui sendo vendido por R$2.000, R$2.500, sendo que você consegue comprar um Nintendo Switch hoje novo com o preço que você pagaria num console que já foi descontinuado, né, um console mais antigo. Mas esse carinha aqui, ele tem uma história tão bacana comigo porque foi ele que fez com que eu voltasse a jogar videogame. Os consoles da minha vida foram Super Nintendo, PlayStation 1 e PlayStation 2. Pulei toda a geração de PlayStation 3, tinha um computador, então eu jogava basicamente tudo nesse notebook, na verdade. Mas eu tinha parado de jogar quando foi em 2019, 2018 para 2019, eu ainda tinha essa vontade de uma hora voltar a jogar. Eu reativei o meu PlayStation 2, ele tinha ficado parado. E eu conheci o Nintendo 3DS através aqui do YouTube mesmo, né, vendo as pessoas falando e tal. Nunca fui uma pessoa que teve portáteis, sempre foi uma coisa muito fora da curva, muito caro também na época, né, quando eu era moleque. Então assim, isso realmente me deixou por fora desses sistemas, né, então Game Boy, Game Boy Advance, por aí vai, vocês já entenderam. E o Nintendo 3DS, essa maravilha aqui, é realmente um dos consoles que fez com que eu me apaixonasse novamente por jogar videogame. Olha que coisa doida, né? O Nintendo 3DS fazendo com que uma pessoa volte a amar jogos, né? Como era antigamente. E hoje a gente está aí há bastante tempo já com algumas outras coisas, né? Tendo adquirido o Nintendo 3DS, tive o Nintendo Switch Lite, o Nintendo Switch OLED, agora estou com o Nintendo Switch 2, tenho o PlayStation 4, tenho outro Play 2, eu tinha um Play 3 que infelizmente deu problema. E o legal é que assim, esse é um console realmente muito interessante. Tem muitas funcionalidades, principalmente por ele ser duas telas, ele é touch na tela de baixo, ele tem a função 3D, nessa versão aqui, na versão mais antiga, as únicas que ele não tem o efeito 3D, e aqui é um efeito 3D sem óculos, tá? É quando você tá com a versão dele só 2DS. Então 3DS, obviamente pelo 3D. E é muito legal ver que muita gente está se interessando pelo 3DS. Só que o problema é que essas pessoas estão se deparando com preços absurdos, né? Então eu já vi eu paguei R$1.000 nesse console aqui, só que tem vários anos já que eu tenho ele. Eu comprei em início de 2020, se eu não me engano. Eu paguei R$1.000 nele e eu já achei muito caro na época, porque a média de preço que a gente estava encontrando era R$800 nessa versão que eu tenho dele aqui. Só para você ter uma ideia, eu tive essa mesma versão, só que preta, paguei R$450. Claro, ele veio só o console. Eu tenho aqui a versão com a caixa completinha, com os arcards dentro, que são os cardzinhos que vinham antes. Veio com a fonte extra original dos outros consoles de 3DS. Para quem não sabe, esse console não vinha na época com o carregador, a fonte de carregamento. Então assim, eu paguei mais caro para ter um console realmente muito mais bem cuidado, por assim dizer. Tanto que agora, infelizmente, ele tem umas borrachinhas aqui que estão se desgastando aqui na parte de dentro também. Vou até ver como é que faz para trocar. Mas é um console tão interessante que infelizmente as pessoas não estão tendo tanto acesso assim, porque está com um preço absurdo. Eu, por exemplo, tenho esse cara aqui, nem penso em vender, porque seria muito difícil comprar outro desse cara aqui, entendeu? Com o preço que estão pedindo nessa versão, você compra um Nintendo Switch novo, por exemplo, um Nintendo Switch OLED. O Nintendo Switch Lite é muito mais barato, entendeu? Então assim, é um console muito bacana, tem franquias incríveis aqui dentro, que você consegue aproveitar muito. Então todos os exclusivos da Nintendo, obviamente, estão aqui dentro. Então você vai ter Mario, do King Kong, você vai ter, para quem gosta de RPG, Xenoblade Chronicles por aqui. Então tem realmente muito valor um console como esse. E pela proposta, né, principalmente na era atual, que a gente está vendo um hype muito grande, um crescimento muito grande de portáteis, a gente tem um consolezinho desse assim, de duas telas, original, né, da Nintendo. É muito bacana, cara, é muito gostoso. E é uma nostalgia que eu não vivi. Não vi esse console na época, então pra mim isso aqui é fenomenal. Tem sido um dos consoles meus favoritos. Mesmo eu tendo o Nintendo Switch 2, mesmo eu tendo o Nintendo Switch tradicional, esse aqui ainda segue sendo um console que gerou em mim não só o desejo de jogar mais, mas, como eu falei, despertou em mim a paixão novamente pelo videogame. E foi o console que eu mais joguei durante a pandemia. Mario Kart 7, que tem pra esse carinha aqui, é fenomenal.
Muitas pessoas podem dizer assim, ah, você pode emular esse console. E realmente você tem como emular ele, mas assim, a experiência de você jogar num portátil original é muito bacana, entendeu? Pelo menos pra mim, que gosto bastante disso, né? Eu gosto de ter as coisas aqui físicas, claro, isso vai de cada um. E também a questão da potência do console. Realmente não é um console forte, não é um console que vale R$2.000, R$2.500, R$3.000, como o pessoal tá pedindo por aí. Mas é um console que vale a pena por aquilo que ele te propõe, né? Um console portátil, um console que tem realmente muitos jogos legais, muitas franquias legais que você pode aproveitar. Como eu disse, para mim foi uma experiência muito legal poder ter um Nintendo 3DS. Foi um dos melhores consoles da minha vida, é um dos meus consoles favoritos, né? Um dos que eu mais jogo ainda hoje, mesmo tendo ele há muito tempo. E assim, a gente pode aproveitar coisas muito bacanas, mesmo que sejam de maneiras mais simples. Esses consoles que a Nintendo lançava, isso era legal, porque ela fazia essa diferenciação. Tinha um console de mesa e tinha um console portátil. E tinha jogos só para o console portátil. Eu achava isso tão legal, tão mágico. E sinto falta disso hoje, né? O Nintendo Switch, ele é um console realmente muito fantástico. Eu não gosto muito de rótulos, então não diga, eu sou um nintendista. Não, cara, eu sou um cara que gosta de jogar videogame, então se o jogo for bom, pronto, pra mim tá excelente. Se o console for bom, me satisfazer, me deixar feliz, tá ótimo. Então pra mim o Nintendo 3DS, ele cumpre esse papel, nesse propósito de me deixar feliz, me deixar tranquilo quando eu tô jogando, né, refletindo só sobre aquilo que eu tô aproveitando, podendo jogar em qualquer lugar. E essa daqui é uma das formas que eu mais gosto de passar o meu tempo, né, principalmente os intervalos de tempo. Acho que é por isso que eu gosto tanto de consoles portáteis, e o Nintendo 3DS ele me atende perfeitamente nisso. Eu posso, minha TV tá aqui, a minha esposa pode ficar aqui, pode assistir uma coisa que ela gosta enquanto eu tô jogando, ou então é um intervalo de tempo que eu tenho. O meu computador tá bem assim, eu trabalho em casa, então eu paro com ele, venho pra cá, gasto um tempinho aqui. E é como eu falei, você abre a tela, o jogo já tá aqui funcionando perfeitamente. E isso é muito bacana, dá uma liberdade para você que às vezes os consoles de mesa não dão. Você tem que ligar o console, você às vezes tem que atualizar o jogo, tem que instalar o jogo. Claro que você consegue deixar no modo repouso também, mas dá mais trabalho no sentido prático da coisa, né? Você tem que parar, ligar, se posicionar aqui de frente à televisão, para gastar aquele tempo. Às vezes os jogos são muito grandes, né? Você quer uma coisa um pouco mais simples. Por exemplo, aqui eu tô no jogo do Super Mario 3D Land. É um jogo do Mario, cara. É muito simples de jogar. Não quer dizer que seja fácil, mas é muito simples de jogar. E aqui eu posso simplesmente abrir a tela e começar uma partida e ter gameplay pura, sabe? Bem tranquila de fazer. Diferente dos jogos que eu jogo aqui na televisão mesmo. Eu pego para jogar uma coisa um pouco mais complexa, que eu possa gastar um pouco mais de tempo. Mas isso aqui é praticidade pura. E assim, como eu já falei, o Nintendo 3DS ele tem que um quê mais mágico também, de você estar pertinho. E são franquias que você cresceu, eu no caso, né, cresci jogando, para mim são excelentes. E isso vai de gosto, né, as pessoas têm gostos diferentes. Eu já perdi aqui. As pessoas têm gostos diferentes. E para mim isso daqui é relaxante, para mim isso daqui é uma vida boa com os videogames. E para você, o que é que você acha? Deixa aqui nos comentários, bora conversar sobre os portáteis e sobre o Nintendo 3DS. Você tem vontade de ter? Já tem? Pensa em se desfazer, pensa em vender, já vendeu. Eu tinha o meu anterior, como eu já falei, vendi e me arrependi. Por isso que eu comprei esse carinha aqui. Eu tinha a versão pretinha. Eu tinha foto, mas infelizmente o meu HD deu problema. Então eu perdi foto, perdi vídeo, perdi um bocado de coisa. Só mostrava aqui pra vocês. Mas o Nintendo 3DS tem uma importância muito grande na minha vida, assim como na vida de muitas pessoas, né? O videogame faz parte da minha vida de uma maneira muito forte. E o Nintendo 3DS é um dos meus melhores videogames, né? Como eu digo sempre. Se você nunca jogou, nunca teve a oportunidade, vale a pena você conhecer. Eu não sei se vale a pena comprar hoje em dia, porque está muito caro. Mas vale a pena conhecer. É um console fantástico, um consolezinho fenomenal. Se você gosta de um papo assim um pouco mais tranquilo, já se inscreve no canal, deixa teu curtir e comenta qual o videogame portátil que você mais gosta e se for o Nintendo 3DS, qual a versão que você tem ou a que você mais gosta. Deixa aí nos comentários, vai ser muito legal a gente conversar, tá? E eu pretendo trazer outros vídeos para cá, para esse canal, voltados para um vlog, uma coisa mais suave, mais tranquila, algumas aquisições, mostrar um pouco das coisas que eu tenho, pra gente poder bater um papo e se conhecer, tá bom? Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.